Saúdo vocês de Báli-Tusnadi, onde o nosso convidado é o primeiro-ministro Viktor Orbán. Bom dia. Bom dia. Já que estamos em Báli-Tusnadi, comecemos dizendo que a Universidade de Verão de Balvânios geralmente vai além da política nacional e também aborda questões estratégicas. Por exemplo, no ano passado foi aqui que o senhor delineou as bases da grande estratégia húngara. Bem, se eu interpretar sua pergunta em um plano intelectual, então a Universidade de Verão de Tusnad-Furdo é a libertação da política húngara, porque a perspectiva é extremamente importante na política. Ou seja, para qual horizonte de tempo se refere aquilo que você diz, analisa ou com o que se ocupa. E a política é um mundo que lida com a administração dos assuntos do dia a dia. Então ela te fecha. É preciso tomar decisões e executá-las. É por isso que todo mundo sempre vem. Eu também já estou aqui pela 30ª, só Deus sabe quantas vezes. No ano passado você esboçou a grande estratégia, mais ou menos com uma perspectiva para 2050. Como isso mudou em relação ao ano passado? Que tipo de... No ano passado eu usei um truque. Disse que existe uma grande estratégia húngara. Eu dei uma ideia sobre algumas coisas e disse que ainda não estava em condições de apresentar os detalhes. Hoje vou dar um passo adiante, ou melhor, amanhã vou dar um passo adiante. Já posso apresentar agora alguns dos elementos mais importantes da grande estratégia húngara. Já que você mencionou a perspectiva no Tusvânios e sempre oferece uma perspectiva também do ponto de vista da política nacional, e desse ponto de vista, a questão-chave é a permanência nas áreas além das fronteiras e a questão de manter relações o mais intensas possível com a pátria-mãe, tornando-as ainda mais intensas, abrangentes e mutuamente benéficas para ambas as partes no futuro. Há uma frase importante na política húngara que diz que as fronteiras pertencem ao Estado, mas a nação não tem fronteiras. E há países para os quais uma frase dessas não significa nada, porque as fronteiras da nação e do Estado coincidem. Mas a nossa história é diferente. Perdemos territórios, tiraram coisas de nós e por isso 1/3 da população húngara acabou fora das nossas fronteiras. É por isso que para nós as fronteiras do Estado e da nação não coincidem. E naturalmente a política húngara, em termos jurídicos, lida com os assuntos das pessoas que vivem dentro das fronteiras do Estado, ou seja, dentro da Hungria. Mas além disso também existe uma perspectiva nacional. E aqui em 2014 a situação sempre nos lembra disso, que quando você é húngaro e pensa no futuro ou em si mesmo, não deve pensar apenas nos húngaros da Hungria, mas também deve abranger os húngaros que vivem fora das fronteiras. É isso que chamamos de pensar em termos nacionais. Pensar em termos nacionais é o ponto de partida. Essa expressão até soa um pouco engraçada no final das contas, em que mais deveríamos pensar. Certa vez um escritor disse que pensa em sujeito e predicado. Então pode-se brincar com isso, mas a frase faz sentido. Pensar em termos nacionais significa que consideramos o destino dos húngaros em um contexto mais amplo, e não apenas do ponto de vista e dos interesses dos húngaros que vivem dentro das fronteiras do Estado, traçadas contra a nossa vontade. E é exatamente isso que este encontro nos lembra, pois este é o maior encontro político do mundo para húngaros fora das fronteiras. E o resultado húngaro também, se me permite, já quase nem é mais questionado. Eu me lembro em 1990, quando começamos a democracia na Hungria, isso ainda era um grande tema de debate, se era a pequena Hungria, a grande Hungria, enfim, tudo isso. Hungria histórica. Eu não gosto da expressão grande Hungria, porque outros usam essa expressão grande para países que nunca existiram dessa forma, ou seja, ela expressa mais um desejo. A situação da Hungria não é assim, certo? Eu uso a expressão Hungria histórica, porque não há nada a discutir sobre isso. Não é uma ideia ou um plano, mas um fato que já foi realizado uma vez, e é a isso que costumamos nos referir quando falamos sobre a nação. Então eu me lembro de que no início da democracia houve enormes debates sobre se deveríamos considerar todos como parte da nação ou não. E havia partidos que não estavam dispostos a isso. Basicamente eram os partidos de esquerda, especialmente o CDS-SD. Mas esses partidos ou desapareceram ou mudaram de posição, por isso hoje já existe um amplo consenso político na Hungria, e a Constituição atual também estabelece que o governo húngaro tem uma responsabilidade clara e inequívoca de cuidar dos húngaros que vivem fora das fronteiras do país. E como isso se manifesta na prática, se olharmos para os últimos anos? Existe a instituição da dupla cidadania que introduzimos. Este é um dos feitos históricos do governo nacional. Depois, lançamos programas de desenvolvimento econômico. Agora estamos aqui na Transilvânia. O volume de comércio entre a Romênia e a Hungria ultrapassa os 13 bilhões de euros, o que talvez seja o terceiro maior da lista. Portanto, para eles, trata-se também de uma relação econômica extremamente importante.
Quando implementamos um programa de desenvolvimento econômico em territórios além das fronteiras, estamos basicamente ampliando as oportunidades do comércio húngaro. Construímos e renovamos centenas de creches e jardins de infância. Para nós é importante que as crianças húngaras que nascem possam estudar em instituições de língua húngara e que possam aprender e compreender o mundo em húngaro. Com a Transilvânia, agora temos essa conexão em 2 pontos, mas em breve será concluída a ligação em direção a Satu Mare e estamos indo para o sul e também vamos abrir o condado de Békés a partir de Nagyzomonta. E para que isso seja bem sucedido, não faz mal que as relações bilaterais também sejam boas com aqueles países onde vivem minorias húngaras. Até que ponto essa reunião foi promissora, inclusive desse ponto de vista? Bem, estamos partindo de uma boa posição, pois no ano passado a diplomacia húngara realizou um feito fantástico, já que eliminamos a fronteira física entre a Hungria e a Romênia. Na minha opinião, os romenos foram injustamente e de forma indevida mantidos de fora e deixados de lado da chamada Zona Schengen, onde a circulação é livre, e conseguimos mudar isso durante a presidência húngara, levando a Roménia para dentro da Zona Schengen. Considerando os antecedentes históricos e a relação entre os 2 países, talvez os romenos esperassem menos de nós que os ajudássemos nisso. Mas ao contrário, aconteceu o oposto. Fomos nós que, aliás, trabalhando bem em conjunto com eles, conseguimos resolver isso com sucesso. Por isso, a reunião anteontem com o novo primeiro-ministro romeno começou de uma boa posição, já que temos um sucesso em comum atrás de nós. Estamos falando de um novo primeiro-ministro. Ele é o meu 20º e poucos colega, 23º ou 24º. Ou seja, a unidade de medida da estabilidade governamental romena não é como a húngara, aqui é um outro mundo. Aqui é mais o presidente que estabiliza o sistema, porque o presidente aqui é eleito diretamente. Então não sejamos completamente injustos com os romenos. Este sistema tem um elemento estabilizador, que é o presidente da república, mas o primeiro-ministro muda frequentemente. Por isso, é sempre importante saber quem está do outro lado no momento. Agora, eles nomearam um homem de Oradea como primeiro-ministro. Ele falava romeno, eu falava húngaro, mas culturalmente estávamos no mesmo sistema de códigos. Ele morava a poucos quilômetros da fronteira húngara e foi prefeito daquela cidade por muito tempo. Ele é uma pessoa importante. Resumindo, posso dizer que ele é um homem sério, importante e com ideias claras. A situação na Romênia é muito difícil. Não cabe a mim julgar, mas aqui é preciso lidar com sérios desafios econômicos. É necessário ter uma grande competência técnica para lidar com isso. Eu já vi algo semelhante antes, isso me lembrou o que vimos na Hungria no final do governo Gyurcsány em 2009, 10, 11. Algo que pode ser administrado, já que também conseguimos superar aquilo, mas exige reunir todas as forças. Encontrei um primeiro-ministro que é experiente. A Romênia tem boas chances de superar seus problemas com ele. Vamos analisar também a relação com outro país vizinho. Esse país é a Ucrânia. E se passarmos para a questão da guerra e da Ucrânia, no ano passado, após a missão de paz, você chegou aqui e disse que lentamente, mas de forma constante, estamos nos afastando da política europeia pró-guerra e nos movendo em direção a uma política pró-paz. Em comparação com isso, agora vemos que, após uma breve hesitação, o apoio à Ucrânia está novamente se intensificando cada vez mais. E em relação ao ano passado, Bruxelas está pressionando muito mais pela adesão à União Europeia. O que seria necessário para que pudéssemos voltar a falar de forma otimista, por um lado sobre a paz e por outro para que as questões relacionadas à adesão à União Europeia tomassem um rumo diferente? Bem, já que você revisou a situação de um ano atrás, na minha opinião foi uma decisão trágica da parte dele, e eles estão pagando um preço alto por isso. Não nós, húngaros, mas eles, os ucranianos. Um ano atrás, teria sido possível negociar um cessar-fogo ou até mesmo a paz com os russos em condições muito mais favoráveis. Agora eles estão em uma situação muito pior. Então não, ele avaliou mal a situação, a afirmação de que o tempo está do lado da Ucrânia. Não era verdade há um ano, e não é verdade agora, mas isso é problema deles. Ao mesmo tempo, isso é o que Zelensky diz que prejudica os interesses da Ucrânia, e esta semana ele afirmou que quem minar os interesses da Ucrânia deve enfrentar as consequências. Adicionalmente, depois do incêndio na igreja do Palácio Komorok, apareceram grafites anti-húngaros em diversos locais da Transcarpátia. Que medidas ou ações esses eventos justificam da parte da Hungria? Estou pensando se a frase do presidente que você citou é verdadeira. Quer dizer que a posição da Hungria prejudica os interesses da Ucrânia? É possível. Ao mesmo tempo, a Hungria não está apenas dizendo não.
Nós temos uma proposta para os ucranianos, pois não os consideramos nossos inimigos. Talvez eles nos vejam como inimigos, mas nós não os vemos assim. E nós achamos que é necessário uma cooperação organizada entre a Ucrânia e a União Europeia. Uma cooperação sensata e bem estruturada que não represente o mesmo nível de risco de guerra para a União. Portanto, não se pode falar em adesão, pois isso é irreversível. Não existe a possibilidade de expulsão, ou seja, não é como se hoje aceitássemos e amanhã expulsássemos. Eu tento lidar com isso de forma calma, com serenidade estratégica. Não há lugar para cabeças quentes aqui. Isto não é um palco. Não adianta o presidente Zelensky vir ao palco. Não se trata disso aqui. Aqui é preciso calma, experiência, e por isso eu deixo passar quando é necessário. Quando é necessário, levo isso a sério e, quando é exigido, ordeno medidas de retaliação por parte dos serviços de inteligência e das autoridades de segurança. Por isso, damos a resposta adequada, mesmo que não façamos grande alarde sobre isso. Mas a verdade é que os ucranianos estão cada vez mais infiltrando a política húngara. Já existem partidos pró-ucranianos como o TISA e também o DK. Bruxelas os apoia, assim como a Ucrânia. Eles também infiltraram a mídia, ou seja, de uma forma muito clara, conhecemos os jornalistas e influenciadores que representam explicitamente a posição ucraniana sob encomenda na Hungria. Eles também infiltraram o mundo dos especialistas, o ambiente especializado. Vemos opiniões, supostas declarações de especialistas, dizendo que foram húngaros da Hungria que incendiaram a igreja na Transcarpátia para provocar um conflito, o que é completamente insano. Mas é claro que ninguém diria esse tipo de absurdo por conta própria. Há interesses por trás disso, então precisamos nos defender porque a Ucrânia ela está entrando, eles estão se infiltrando. Não publicamente, mas sim em zonas cinzentas, secretas e obscuras, e eles estão se infiltrando cada vez mais no corpo da Hungria ou na vida pública húngara. Precisamos nos defender contra isso. Sempre tomamos as contramedidas adequadas de acordo com a gravidade da situação. Não hesitaremos, eles nos conhecem. Eles também sabem disso. E defenderemos nossos interesses nacionais até o último suspiro. Qual seria esse valor se o compararmos, por exemplo, ao Produto Nacional Bruto da Hungria? Ou se olharmos do ponto de vista de quanto isso custaria aos contribuintes húngaros, às famílias húngaras? Bem, mandei fazer todos os tipos de cálculos. Nós calculamos que a Ucrânia receberia cerca de 360, 370 bilhões de euros em 7 anos, enquanto o desempenho econômico total anual da Hungria está em torno de 200 bilhões de euros. Toda a Europa são os agricultores que sentem ser os maiores perdedores deste orçamento, e a posição dos agricultores húngaros também é que praticamente parece que o dinheiro deles está sendo dado à Ucrânia. O que está por trás disso? Por que razão Bruxelas cortaria principalmente os subsídios agrícolas? É uma questão difícil saber quem são os maiores perdedores. Teoricamente, todos os europeus perdem com isso porque estamos queimando dinheiro desnecessariamente na Ucrânia. Exceto aquelas grandes empresas europeias internacionais, as multinacionais, que já estão presentes na Ucrânia e que, na verdade, vão abocanhar a maior parte do dinheiro que enviamos para lá, assim como fizeram no início da nossa adesão à União Europeia, e levam o dinheiro para casa. Por isso, há algumas grandes empresas europeias, internacionais e, claro, americanas que lucrariam enormemente se esse dinheiro fosse para a Ucrânia. Mas os povos europeus, incluindo os húngaros, todos sairiam perdendo com isso. O setor agrícola e os agricultores realmente ocupam um lugar de destaque na lista dos perdedores, porque muitos recursos seriam tirados deles e redirecionados para a Ucrânia. Por outro lado, eles também perderiam o mercado, porque as condições agrícolas na Ucrânia são completamente diferentes das daqui. Aqui é muito mais caro porque nossos agricultores precisam cumprir todos os tipos de exigências. A concorrência não seria justa se fosse permitido importar produtos agrícolas de lá para o mercado europeu, já que eles podem produzir mais barato, enquanto somos obrigados a uma produção mais cara. Por isso, precisamos proteger nossos agricultores. Acho revoltante e profundamente perturbador que a TISA chame os especialistas agrícolas europeus, especialmente os húngaros, de macacos ou chimpanzés adestrados, apenas porque organizaram sua própria agricultura e se adaptaram a um sistema de apoio existente. Então, em primeiro lugar, não se pode falar assim com as pessoas, e em segundo lugar, o diagnóstico está errado. Regras mais rígidas. Embora eu acrescente que, se eu olhar por esse lado, o candidato a primeiro-ministro anterior da esquerda chamou os direitistas de cogumelos alimentados com estrume. Aqui, por outro lado, já estão falando de chimpanzés. Do ponto de vista do desenvolvimento individual, ainda assim pode-se ver a questão como uma trajetória.
O que mais eles deveriam ter feito. As condições do Estado de Direito seriam reforçadas e melhoradas e, por exemplo, com a justificativa clara de que os requisitos fundamentais do Estado de Direito são necessários para uma utilização eficaz e ideal de todos os recursos disponíveis. O instrumento do Estado de Direito é uma clava política. Não tem nada a ver com o Estado de Direito. Neste momento, os maiores infratores dos princípios do Estado de Direito na Europa são a própria Comissão e Bruxelas. Então isso é a coisa mais descarada que já vi. Um centro imperial que pisa nos princípios do Estado de Direito critica qualquer Estado-membro por questões relacionadas a esses mesmos princípios. Tudo isso é um sistema de instrumentos de chantagem política. Isso deve ser completamente esquecido. Vamos falar sobre mais um caso, pois ontem o governo proibiu a entrada na Hungria daquela banda irlandesa conhecida por seu antissemitismo e apoio a terroristas, que teria se apresentado no Sziget. Eu não vou citar aqui a reação da banda porque isso não cabe nos limites do programa, mas podemos imaginar, sim. Mas os organizadores do festival também disseram que, embora condenem o discurso de ódio, garantem a todos os artistas o direito fundamental à livre expressão artística, sobre o qual se falou muito nos últimos dias, sobre o que cabe ou não dentro da expressão artística. Mas parece que o governo e o festival pensam sobre essa questão em planos diferentes. Sobre o que é essa discussão, na sua opinião? O que é que deve ser considerado aqui, em primeiro lugar? Bem, antes de tudo, é importante controlar as próprias emoções. Quero dizer, eu respeito as pessoas que trabalham no show business húngaro, incluindo organizadores de shows e festivais, como aqui no Sziget. Acho que é um trabalho difícil, exige muita logística. É realmente um trabalho árduo, mesmo que renda muito dinheiro. Mas no começo eu fiquei muito irritado com eles. Preciso ser honesto. Como eles podem colocar a Hungria nessa situação? O governo húngaro não deveria ter intervindo aqui? Eles poderiam ter tido o bom senso de não convidar uma banda dessas pra cá? Dinheiro amaldiçoado ou sujo é realmente tão importante assim? Vale a pena pra eles? Então. Mas depois, me acalmei e comecei a investigar quais opções jurídicas tínhamos, e trabalhamos calmamente por vários dias para encontrar a solução legal adequada. Isso, é claro, nos permite expulsar esse tipo de pessoa do país. E nosso sistema judiciário é muito claro ao afirmar que a Hungria é um país livre. Esta é a Ilha da Paz, e o princípio básico é que vivamos em paz uns com os outros aqui. E ninguém deve ser insultado nem mesmo verbalmente por causa de sua religião ou origem. Não pertence aqui. Se você vier para a Hungria, deverá respeitar nossas leis. É melhor nem vir, meu amigo. Mas se olharmos no geral, nos últimos tempos houve vários casos assim, quando, sob o pretexto da expressão artística, aconteceram coisas bastante estranhas. Até onde vai, ou até onde pode ir, na sua opinião, a tolerância em relação às opiniões dos outros ou a expressão disso? É um debate extremamente interessante e importante. Mas por que esse debate se torna tão acalorado e intenso justamente 8 meses antes de uma eleição iminente? Porque, no fundo, não se trata do próprio tema, mas já das próximas eleições e das estratégias políticas. E pode ser extremamente valioso olhar mais de perto para os Estados Unidos quando se discute democracia e os muitos dilemas que a acompanham, pois foi lá, afinal de contas, que originalmente inventaram e desenvolveram todo esse sistema complexo e os princípios que o fundamentam. Embora os franceses achem que foram eles, mas vamos deixar isso de lado por agora. Nos Estados Unidos também acontece que uma parte significativa dos artistas apoia os candidatos liberais da época, ou seja, o Partido Democrata. O outro finge atirar no primeiro-ministro no palco, o terceiro chama Portanto, aqui não se trata de liberdade artística em geral, mas sim do fato de que os artistas e uma parte considerável do show business, vamos admitir, nos Estados Unidos também é assim, em sua maioria, se alinham com os partidos liberais de esquerda. E não há muitas dúvidas sobre isso, mas é assim que a vida é. Nos Estados Unidos isso não ajuda. Normalmente isso não ajuda. Na minha opinião, os eleitores realmente não gostam quando pessoas do show business, que são populares ou até amplamente respeitadas, querem dizer a eles como devem pensar sobre a vida ou sobre política. Isso também não funcionou nos Estados Unidos até agora. Concordo com aqueles que acham que isso é mais benéfico para nós que estamos sendo atacados. Eu não acho que isso realmente nos prejudique politicamente. Na verdade, pode até nos beneficiar. De qualquer forma, isso ajuda a criar clareza. Perguntei ao primeiro-ministro Viktor Orbán em Tusnadefurdo sobre a importância da Universidade de Verão de Balvânios, as ameaças vindas da Ucrânia e o orçamento da União Europeia.